Muito bem, a partir de agora, mais uma edição do nosso Encontro Mulheres com você, aqui na Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichling e sejam todos muito bem-vindos. Tendo como destaque aqui do nosso encontro de hoje, falando um pouquinho sobre a negociação de débitos e dívidas com a Receita Federal, que é uma novidade para esse ano de 2024 e já está valendo. Para detalhar exatamente o que vamos colocar em evidência, a minha convidada, doutora Eduarda Prada Radic, advogada tributarista, e falando sobre o programa de autorregularização incentivada de tributos junto à Receita Federal. Doutora Eduarda, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Denise. Muito obrigada por me receber mais uma vez. Olá a todos que nos acompanham aqui também para falar desse assunto tão importante. Pois é, e é um assunto novo para esse 2024, justamente esse programa, né, de autorregulamentação, de colocar em dia débitos com a Receita Federal. Isso mesmo, Denise. É uma novidade, tá? É um programa com um benefício grande, então é um programa que dá 100% de desconto de todas as multas e os juros que foram aí se acumulando ao longo do tempo daquele contribuinte pessoa física ou jurídica que possui débitos com a Receita Federal. Tá. Quando a gente fala em débitos, até para poder exemplificar, no primeiro momento já vem assim na mente a questão de imposto de renda, devendo para a Receita Federal. Seria isso também? Temos muito mais dentro desse leque de opções envolvendo débitos com a Receita? Temos sim, Denise. O programa ele abrange todos os tributos administrados pela Receita Federal. A pessoa física costuma remeter mais ao imposto de renda e ele está sim contemplado no programa, então é importante para aquela pessoa física que tem débitos de imposto de renda buscar o programa, entender qual aí seria o comportamento desse débito dentro dos benefícios possibilitados por esse programa de autorregularização. Mas além disso, os outros tributos administrados pela Receita Federal entram também naquilo que é devido pela pessoa jurídica. Então nós temos PIS, nós temos COFINS, nós temos o imposto de renda pessoa física, nós temos as contribuições sociais, o imposto sobre as mercadorias industrializadas, o imposto de importação e exportação. Então é realmente um programa bem abrangente aí em termos de tributos que podem ser regularizados. É comum a Receita proporcionar um momento como esse ou é a primeira vez que um programa como esse é colocado à disposição dos contribuintes? Não, já houve programas com o mesmo benefício e eu não poderia falar que é incomum esse tipo de possibilidade de regularizar os seus débitos junto à Receita Federal. Contudo, diante aí das instabilidades do momento da economia, da necessidade de arrecadação também, né, que a gente vê dia após dia, notícias de que novas coisas serão tributadas, novos programas fixam novas tributações, é essencial que seja aproveitado esse momento para aquele contribuinte que consiga aderir aos termos da regularização. Apesar de não ser incomum, diante do contexto que nós estamos, eu considero essencial essa avaliação por parte do contribuinte que deve. Então vamos lá então, quem é que pode, dívidas até quando, nesse contexto envolvendo esses débitos junto à Receita Federal, e dali para frente qual é o caminho para de fato poder então, né, saldar esse compromisso financeiro? Então podem aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas com débitos de tributos administrados pela Receita Federal constituídos até 30 de novembro de 2023 ou débitos também de tributos administrados pela Receita Federal de pessoas físicas ou jurídicas cuja constituição ocorreu de 30 de novembro de 2023 a 1º de abril de 2024. 1º de abril de 2024, último dia para adesão do programa, Denise. Para quem deixar para o último momento pode enfrentar dificuldades, seria bom já aproveitar esse momento, agora janeiro, fevereiro também, para quem sabe já poder fazer todo esse levantamento e saldar essa dívida? Sim, Denise, pode enfrentar dificuldades. A adesão desse programa ela é exclusivamente pelo ECAC, então é o portal de atendimento do contribuinte na Receita Federal, então adesão exclusivamente por meio da internet. Podemos aí enfrentar as instabilidades corriqueiras, né, dependendo de um portal aí virtual, mas também a Receita Federal tem 30 dias para avaliar a adesão, né, o pedido de adesão desse contribuinte ao programa. Então o ideal é que não se deixe aí para a última hora, porque pode haver a falta de algum documento, de alguma informação essencial, pode ser solicitado isso para o contribuinte, ele pode não ter mais tempo hábil para aderir ao programa. E tem condições para fazer esse pagamento parcelado, valor mínimo, valor máximo também do próprio débito? Tem, Denise. A condição principal que eu diria que é aquela que inclusive inviabiliza alguns contribuintes de aderirem ao programa é o pagamento da entrada. Tá?
A entrada, ela é de 50% do valor total do débito e ela deve ser paga no momento da adesão. Então, para aqueles contribuintes que já têm um montante significativo de débitos, né, que foram acumulando aí esses débitos ao longo do tempo e que agora querem regularizar, podem ter dificuldade, né, de desembolsar esse valor por pagamento da entrada. O restante do débito, os outros 50%, podem ser pagos em até 48 vezes. Tá? Então, não tem uma segunda possibilidade. Se aderiu a esse programa, tem que ser pago 50% no ato da adesão. Exatamente, Denise. Caso não pague essa adesão, o contribuinte vai estar aí desenquadrado, né, do programa, não vai ter mais a chance de quitar os seus débitos sem juros e multa. E voltam os juros e a multa normal, né, que estava no montante anterior, antes da adesão do programa, e aí a dívida vai seguir o seu caminho usual de cobrança. E para quem aderir a esse programa, pagar os 50% depois, parceladamente, pensando, né, nesse compromisso, acaba não saldando, acaba deixando de lado essas parcelas, sofre alguma sanção, sofre alguma penalidade? Sim, Denise, essa pessoa pode ser desenquadrada do programa, também retornando juros e multa ao montante inicial, né, e a dívida seguindo aí o seu ritmo de cobrança normal, inclusive podendo chegar ao judicial. Então, para aquele contribuinte que aderiu ao programa e deixou de pagar 6 parcelas consecutivas, ou deixou apenas uma parcela faltando aí para quitar o programa, ele vai estar desenquadrado automaticamente do programa de autorregularização e vai voltar a incidir juros e multa, sendo descontado do montante total somente aquilo que ele já pagou aí ao longo do programa. Muitos contribuintes não sabem exatamente o valor que estão devendo ou quais são os débitos junto à Receita que estão nesse momento pendentes. Tem uma forma também de buscar essa informação, saber exatamente quais são esses débitos para poder, quem sabe, fazer parte desse programa? Tem, Denise, através do ECAC também, então o mesmo portal pelo qual se faz a adesão ao programa, lá também tem todas as informações atualizadas do contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, lá ele vai ter essa informação. Lá ele também vai conseguir chegar a quais são os débitos elegíveis, né, de adesão ao programa. Podem não ser todos os débitos que ele tem, mas lá ele também consegue ter esse tipo de totalizador, essa informação. Ou eu sempre gosto, né, de reforçar, você sabe, procurar um profissional da contabilidade ou da advocacia de confiança. Esses são os profissionais qualificados para auxiliar o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, ao longo aí dessa regularização e também de outras dúvidas que são comuns surgirem no início do ano, né, quanto à tributação. Pois é, até porque assim tem aquela preocupação de atravessadores, os famosos golpes que podem surgir também, tentativas de golpes, em meio a programas como esse. Não é novidade, a gente já acompanhou em outras situações, outros programas lançados pelo governo e por entidades, que acabam atravessadores, às vezes, pegando esse dinheiro e a dívida continua porque não foi saldada com a pessoa certa, com a fonte certa. Então tem que ter todo o cuidado realmente para quem estiver agora, nesse momento, buscando a informação e depois já consolidando o próprio pagamento. Isso mesmo, Denise. Então, se cercar de fontes sérias de informação, buscar, pesquisar por conta própria também quais são as condições do programa, como ele funciona, por meio do que se faz a adesão, aí para identificar se o caminho que está sendo percorrendo se está sendo percorrido é de fato aquele caminho que a lei prevê, que a própria adesão ao programa estipula, né? Então, acompanhar com um profissional que já acompanha a empresa ou já tira suas dúvidas na pessoa física, o contador, às vezes, que faz a sua declaração de imposto de renda todo ano, ou aquele que você busca quando está com alguma dúvida. Se cerca de bons profissionais, né, que vão com certeza passar a informação correta e fazer com que esse contribuinte aproveite esse momento. Declaração do imposto de renda, falta ainda um pouquinho, falta ainda um mesinho e pouco para a gente poder já colocar isso como realmente manchete do dia. Agora, nesse momento que antecede a declaração do imposto de renda, qual é a ordem do dia para quem quer realmente fazer bonito nesse ano e prestar as contas com o leão aí? Denise, apesar de ainda não termos iniciado essa conversa, né, de imposto de renda pessoa física 2024, é essencial que o contribuinte já aproveite esse momento de organização, de início de ano, de projeção, para falar com o contador, conversar com aquela pessoa que normalmente faz a sua declaração de imposto de renda, ou se ele fizer por conta própria, já buscar todos os documentos necessários, tá? Podemos ter algumas novidades, então ainda estamos aguardando, né, todas as definições acerca desse momento clássico do ano,
Mas uma coisa é certa, vai precisar de toda a documentação que o contribuinte já está habituado a buscar para declarar imposto de renda pessoa física, aquele contribuinte que busca abater alguns valores da base de cálculo do seu imposto, já busca essa documentação, vê se ela está em dia, se precisa ir atrás de mais alguma coisa, porque a correria no momento que se inicia o prazo para declaração é geral. Então, inclusive os contadores, os advogados acabam ficando com uma demanda muito grande, né, para auxiliar, para responder e para atender os clientes nessa época. Então, quanto antes o contribuinte for atrás dessas informações, mais tranquilidade ele vai ter nesse período. Até porque, né, Eduarda, está cada vez mais difícil driblar o leão, driblar a receita quando o assunto envolve o imposto de renda. Muitas pessoas acabam deixando de lado a declaração, mas depois elas têm o seu CPF, por exemplo, com várias restrições e acabam ficando impossibilitadas de fazer transações, negociações, então realmente fica muito engessado a vida de quem tem, por exemplo, um CPF com restrição. Com certeza, Denise. Implicações em viagens, implicações na abertura de empresa, no fechamento de empresa, na aquisição de algum bem ou na transação de algum bem que você já tenha, são consequências aí que quem não cuida, né, com o imposto de renda, com essa parte patrimonial, com a parte fiscal, essa pessoa pode encarar com certeza esses tipos de consequências indesejadas. Esse programa agora da Receita que está aceitando, né, saldar essas dívidas, negociar esses débitos, já está incluído também a questão do imposto de renda, então quem está devendo edições anteriores pode poder tentar resolver a situação agora com esse programa da Receita. Com certeza, aquele contribuinte que tem débitos de imposto de renda pode sim aproveitar esse programa para saldar suas dívidas com a Receita Federal aí já em 2024 estar com essa situação encaminhada. Aí os juros, as multas ficam de lado nesse programa? Ficam de lado, 100% de desconto de multa e juros, pagamento do total do débito, de 50% do débito como entrada e os outros 50% podem ser parcelados em até 48 vezes. Uma outra novidade para esse ano que ainda não está muito clara, mas a gente está acompanhando bastante, inclusive, né, as negociações ainda em Brasília com a equipe do governo, com os nossos políticos no Congresso, é justamente a questão da reforma tributária. Foi aprovada, mas isso ainda vai um tempo para a gente poder entender o impacto dela na vida do país como um todo, né? Sim, Denise, a reforma tributária ela foi aprovada, já foi um grande passo, uma movimentação um tanto quanto inédita, né? E principalmente com a rapidez com que houve essa aprovação, então surpreendeu até mesmo os profissionais que trabalham nessa área. A reforma tributária, apesar de aprovada, ela mudou a nível constitucional o sistema tributário nacional. Né? Então vai haver um período de transição para que o sistema antigo e o novo, né, os profissionais, as pessoas físicas, jurídicas, o contribuinte em geral consiga se adaptar com essa mudança, mas a nível de alíquota do quanto vai ser cobrado de cada contribuinte, a forma com a qual vai ser cobrada, a forma com a qual vai ser tratado o débito de um tributo novo criado pela reforma tributária, isso tudo depende aí de um nível um pouco abaixo da Constituição e é agora que o poder executivo vai trabalhar em cima disso. Então, houve a aprovação da reforma tributária, ela preparou a Constituição a nível maior para receber um novo sistema tributário nacional, mas agora a lei é que vai regulamentar qual é a alíquota de cada contribuinte para cada setor, como vai funcionar a cobrança, como vai funcionar a apuração desse novo tributo, então a gente depende ainda dessa segunda análise. O que se fala agora de pagar muito mais impostos em cada setor é mera especulação, não é nada ainda certo para aquelas pessoas, por exemplo, que estão desesperadas, que pensando em fechar o seu próprio negócio, porque vai encarecer muito a sua carga tributária. Isso, por enquanto, ainda não está oficializado. Não está oficializado, Denise. O que existem são pesquisas, né? São levantamentos aí que os profissionais da área fazem com base num contexto mais amplo de reforma tributária e existe uma expectativa de que, para o setor de serviços, alguns contribuintes determinados possam enfrentar um aumento de carga tributária. Expectativa, né? Porque, como eu conversei, a lei vai fixar efetivamente as alíquotas dos novos tributos criados e do período de transição ela também vai fixar a forma com a qual vai se dar essa transição. Né? Então, não é motivo ainda, não temos nem informação para bater o martelo e falar tal setor vai pagar tantos % a mais de tributo ou vai sofrer mais, vai sofrer menos com a reforma tributária, ainda não conseguimos dar essa informação. O que existem são estudos, expectativas e projeções. Por isso é bom se manter atualizado. Né?
Você mencionou que foi uma votação realmente rápida, mas de um assunto, de uma necessidade que já durava há muito tempo, há décadas se falava nessa tão esperada reforma tributária e, claro, agora os frutos ainda virão, a colheita ainda virá, mas a definição, a votação já aconteceu, já é uma realidade. Exatamente. Então, a nível constitucional, a nossa Constituição Federal está preparada para receber esse novo sistema tributário nacional. Já era um assunto debatido há muito tempo, então é uma discussão de longa data. O nosso país enfrentou algumas propostas diferentes de reforma tributária ao longo do tempo. Algumas delas foram até mais adiante, outras morreram logo no início, e essa perdurou aí com uma junção de algumas propostas que já haviam circulado, né, no país, e prosperou, e hoje ela foi aprovada e teremos um novo sistema tributário nacional a partir da transição. Muito bom. Considerações finais? Alguma coisa que ficou faltando ou que quer reforçar também nessa reta final da nossa conversa aqui, doutora Eduarda? Tu sabes, Denise, que eu gosto sempre de reforçar, então, para procurar profissionais, tanto da contabilidade quanto do direito, para auxiliar o contribuinte em qualquer desses temas que a gente tratou, então, tanto na declaração de imposto de renda pessoa física, que logo vai vir à tona, na adesão ao programa de autorregularização e também nas dúvidas quanto à reforma tributária. Parece estar distante a reforma tributária, mas em breve nós já teremos aí que enfrentar um período de transição, então quanto antes o contribuinte se inteirar desse assunto, menos ele vai sofrer nesse período de transição. Então contem com bons advogados, bons contadores para auxiliá-los nesse caminho. Muito obrigada por abrir o nosso programa com esse assunto tão importante e oportuno para esse ano de 2024. Obrigada, tá bom? Eu que agradeço, Denise. Estamos sempre à disposição. É isso aí, gente. Chegando aqui o primeiro intervalo comercial do Mulheres. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais. E, claro, você continua conosco aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega. Voltamos já.